Olá, Deus abençoe você. No devocional de hoje eu queria trazer para você a razão da bênção. Por que que Deus abençoa uma pessoa? Por que que o Senhor derrama das suas bênçãos espirituais sobre a vida de alguém? Porque Ele decide abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então a palavra de hoje está lá em Isaías 61, certo? Em que o Senhor vai dizer que quando Ele abençoa alguém, não é simplesmente para abençoar uma pessoa, não é para a bênção chegar em você e ela parar, mas é para que ela possa se estender a quem estiver ao seu redor, a quem estiver ao nosso redor, porque Deus é Deus de coisas grandes, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Ele não faz uma coisa pequenininha. Claro, Ele é Deus de detalhes também. Ele faz coisas que a gente vê os mínimos detalhes daquilo que Ele fez e a gente vê a grandeza dele através disso, a gente vê a magnificência dele, a gente vê a perfeição dele através desses pequenos detalhes que Ele apregou na nossa vida. Mas Ele quer alcançar a todos, porque existe uma humanidade que ainda não conhece o Senhor Jesus. Existe uma humanidade que ainda está presa às amarras de Satanás. Algo que foi colocado nesse mundo desde o início, desde o princípio com Adão e Eva. Adão e Eva deram legalidade para o diabo agir na vida deles. E desde então, toda uma geração se formou. Até hoje, o ser humano já nasce com uma herança pecaminosa. E por conta disso, o ser humano vai se enveredando por caminhos tortuosos, que o levam para mais longe de Deus. E o limite de distância de Deus que o ser humano pode chegar é o inferno, é o lago de fogo e enxofre. Então esse é o último estágio de separação total de Deus. Então, mas aqui nesse mundo, por mais que a maioria dos seres humanos estejam longe de Deus, ainda há chance para essas pessoas encontrarem a vida, encontrarem o sentido real para a vida delas, porque enquanto o ser humano não tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, essa pessoa ela é vazia de si. Ela tem um vazio, um buraco na alma que não pode ser preenchido por nada nesse mundo, nada nessa terra, nada que o ser humano faça nesse mundo de coisa material pode preencher o vazio que existe na alma dele. Então, por mais que o ser humano tente, busque coisas novas, ele tem inteligência para isso, porque foi Deus que deu para ele. Mas o ser humano muitas vezes não tem inteligência, porque o entendimento dele está encoberto, está tampado, sua visão espiritual está tampada, para entender que a gente não pode viver atrás das bênçãos, a gente tem que viver atrás do abençoador. A gente tem que ter dentro da gente o próprio abençoador, porque tendo ele dentro da gente, a gente vai ter o que a gente precisa, certo? Então, é aquela questão da gente não estar sempre buscando coisas dessa terra, né? A gente se preocupar mais em ter o próprio Deus dentro de nós, porque Ele é a própria fonte de tudo o que a gente, o que a gente precisa. Então, aqui em Isaías 61, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então aqui a gente vê, estamos rodeados de uma prisão. A gente vê, né, aparentemente tá tudo liberado, tá tudo assim, você pode ir para onde você quiser, mas existe uma prisão espiritual que está, meu pai, está mantendo as pessoas encarceradas, está mantendo as pessoas presas em algo que pode levá-las à destruição total de si, que é a separação total de Deus, que é o inferno, o lago de fogo e enxofre.
Então, se essas pessoas, elas chegarem a morrer, vamos dizer assim, morrer, porque essa palavra morte não existe. Assim, só existe para nós seres humanos. A gente entende quando uma pessoa diz, fulano morreu. Tá, mas ele não morreu. Foi o corpo dele que se desfaleceu. Porque a alma daquela pessoa ainda está viva. Aquela alma, ela está agora num plano eterno, mas ela está viva. Ela não está vagando por aí, como muitos dizem. Porque ela tem um destino certo, dependendo daquilo que a pessoa fez em vida, daquilo que a pessoa foi em vida. Então, a batalha espiritual que a gente vive hoje é para que os seres humanos, todos nós, possamos, quando chegar o dia da nossa, desse corpo aqui desfalecer, ou do Senhor Jesus chegar para arrebatar a sua igreja, a nossa alma está o quê? Salva. A nossa alma está preparada para ir para o lugar da eternidade que está com Deus, que está em Deus. E não que está longe de Deus, porque se estiver longe de Deus é porque essa alma se perdeu. Essa alma passou a vida inteira aqui nesse mundo vivendo as coisas desse mundo. Como é que a pessoa que vive as coisas desse mundo, que se preocupa com as coisas, mais com as coisas desse mundo, que vive correndo atrás das coisas desse mundo, pode querer morar na eternidade com Deus? Se ela não buscou nada relacionado a Deus a vida inteira, ela não quis saber, Deus mandou a palavra, Deus mandou servos, Deus mandou tudo e ela não deu certo, não se converteu, não se entregou, porque tudo é uma questão de entrega. A gente recebeu o Espírito Santo é também uma questão de entrega, a gente entregar a nossa alma. E o que é entregar a nossa alma? É entregar as nossas falhas, os nossos erros, é aquilo que tiver dentro de nós, a gente colocar diante dele, é a gente se quebrar diante dele. Mas se a pessoa não fez nada disso ao longo de toda a sua vida e chega o dia de haver a separação da alma do corpo, para onde é que essa alma vai? Se ela não recebeu o Senhor Jesus, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a nossa única chance de salvação. Ele saiu desse mundo sem pecado. Ele saiu daqui ileso, santo. Ele é santo. Então ele se despiu da divindade dele, de ser filho de Deus na eternidade. Ele desceu a esse mundo como nós, como seres humanos, pecadores, falhos. Mas ele mostrou em vida o que é ser um verdadeiro filho de Deus, o que é ser aquela pessoa que teme a Deus, que busca a Deus, que quer ter um relacionamento com Deus, que quer ter sua vida restaurada para viver com Deus, que quer a eternidade com Deus. Então, que esse vídeo aqui possa despertar em você esse desejo que tem que brotar de dentro de você. Claro que ele brota, assim como uma semente que brota, que a partir daquela sementezinha vai brotar uma mudinha. Então, alguém plantou aquela semente ali. Mas a gente pode ver que Deus, ele é o doador que fez tudo, né? Desde o princípio, ele fez tudo. Se ele quisesse, ele nem teria criado a gente, mas ele quis dar, ele quis fazer. E a gente está aqui porque ele é Deus, porque ele nos criou, ele nos fez. Tudo que a gente vê foi ele que fez. Então ele deu, ele foi o primeiro que deu. Então a gente pode também dar, a gente deve dar também. Porque pensa um pouco, né? Se ele deu a vida pra gente, ele deu tudo pra gente, ele fez a gente. Então a gente tem como também dar, porque a gente tem. Aí eu sempre lembro daquela passagem lá dos evangelhos, que é Jesus que diz: aquele que tem, muito lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Então, a pessoa que já tem, mas ela tem o quê? Ela tem alguma coisa. Você tem alguma coisa para dar. Todos nós temos alguma coisa para dar. Pare um pouco hoje e olhe para dentro de si. Tente esquadrinhar aí o seu interior e ver o que é que tem aí dentro que você pode dar. Aí um exemplo, se você tem mágoa de alguém, você vai dar mágoa para as pessoas, para elas ficarem mal? Se você tem alguma raiva dentro de você, você vai dar raiva para as pessoas, para elas ficarem mal? Então, aquilo que a gente tem de ruim, sabe o que a gente faz? A gente pega como um pacote e dá para Deus. Sabe o que vai acontecer com esse pacote de ruindade? Deus vai queimar, porque Deus é fogo. Então, tudo isso vai acontecer no espiritual, você e Deus, entre você e Deus. Eu tô falando aqui de uma coisa que eu busco fazer todos os dias. Se vem algum pensamento mal na minha mente, para tentar me sujar, para tentar me corromper, eu logo coloco diante de Deus. Meu Deus, olha isso aqui. Olha esse pensamento aqui. Olha essa minha atitude. Olha essa minha palavra, essa palavra que saiu da minha boca. Olha como é que eu agi com fulano. Eu fiz isso aqui porque veio aquele outro pensamento e eu acabei agindo dessa forma, mas tem misericórdia de mim, Pai, me perdoe. Então, essa atitude, e você falar mesmo, você se expressar, você falar o que está aí dentro. Porque fazendo isso, você vai estar mostrando quem você realmente é. Não é que Deus já não saiba quem você é, Ele já sabe. Desde antes da gente nascer, Ele já sabe. Mas Ele quer o quê? Que a fé seja manifestada, porque você fazendo isso, você vai estar mostrando que você crê nele, que você sabe que ele está lhe ouvindo, que ele vai lhe responder, porque ele não é um Deus mudo, ele não é um Deus morto. Não é um relacionamento com Deus não é uma via de mão única, é via de mão dupla. Então, o que a gente faz com Deus, o que a gente planta com Deus, você pode ter certeza, a gente pode ter certeza, vai ter resultado. Vai ter resultado. Então, seja uma oração, seja um tempo que a gente dedica para o Senhor, seja qualquer coisa que a gente faça para Deus, vai retornar para a gente. E é a mesma coisa quando a gente faz algo para alguém também. A gente pode muitas vezes não ver o resultado de imediato. A gente está ajudando uma pessoa que é chata, é uma pessoa que só reclama, que faz isso, que faz aquilo, que não quer saber. Mas, de alguma forma, Deus vai honrar você. Você está fazendo isso por ela, você não está ganhando nada em troca. Vamos dizer assim, você está fazendo algo por alguém que você não está recebendo nada em troca. Visualmente falando, você não está recebendo nada em troca. Mas você pode ter certeza que o altar não vai dever para você. A gente, isso eu me incluo, claro. Então, a gente pode ter certeza que alguma coisa vai retornar pra gente. Tudo que a gente faz retorna pra gente. A gente planta hoje pra gente colher amanhã. É uma plantação. Todos os dias a gente tá plantando alguma coisa. Então, o que é que você tem plantado? O que é que eu tenho plantado? Então, volta aquela pergunta. O que é que tem dentro de você que você pode dar? Que você pode dar para as pessoas? Eu tô aqui pela misericórdia do Senhor dando essa palavra. Essa palavra, qual é o meu objetivo com ela? É que seja despertado dentro de você um desejo de conhecer mais a Deus. Que seja despertado dentro de você o desejo de buscar a sua salvação. Porque não é apenas eu dizer, eu creio em Jesus e viver como de qualquer jeito nesse mundo. Não, é você viver Jesus. É quando a gente vive Jesus, a gente vive a eternidade, a gente vive com Deus, a gente vive a intimidade com Deus, e Deus quer isso. Sabe, um casal que é casado, né, um marido e mulher, eles precisam ter a sua intimidade, não é? E essa intimidade é entre quatro paredes, não é para todo mundo ver, mas é ali, naquela intimidade, naquela coisa. E é algo bom, não é? É algo bom, porque Deus criou isso para ser bom, para ser prazeroso, porque senão ninguém iria querer fazer. E, consequentemente, não ia ter ninguém nesse mundo. Mas, voltando, o casal ele tem que ter intimidade. Então, aí eu fico às vezes pensando, poxa, como é como uma simbologia, né? A gente tem intimidade com o nosso cônjuge,
Mas imagina com Deus. Como é que seria com Deus? Ele é espírito. Então, como seria a minha intimidade com Deus? O que eu poderia fazer para estar me relacionando com Deus, para estar tendo esse entrosamento mais com Deus? Como é que eu posso ir a águas mais fundas com o Espírito Santo? Como é que eu posso adentrar nas profundezas do Espírito? Por isso que eu quero despertar em você o desejo de ter o Espírito Santo, porque a gente precisa se limpar antes, porque o Espírito Santo não vai habitar dentro de algo que está sujo, entendeu? Então, o Espírito Santo, para você que não sabe, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você, é a mente de Cristo dentro de você. O que é que a mente de Cristo faz? A gente vê lá nos evangelhos que é que o Senhor Jesus fez, ele se sacrificou pela gente. Isso é um amor sacrificial, é tanta coisa, meus irmãos, mas é algo assim que preenche a nossa alma, que preenche a nossa vida, porque isso traz realmente vida pra gente. Então, o Espírito Santo, ele nos dá paz, ele nos dá alegria, porque ele é a fonte de tudo isso. Por quê? Porque ele é Deus. Então, imagine o Deus que criou tudo dentro de você. Imagine o Espírito Santo dentro de você. Então, isso daqui que ele fala, ele diz, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito do Senhor Deus, aí ele coloca Deus com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, está em itálico, ele está, mas ele tem que permanecer, ele está ali, ele tem que continuar ali. Então, por isso que a gente tem que zelar por ele também. Quando ele vem para dentro da gente, a gente tem que zelar por ele ali. Porque existe também pessoas que perderam o Espírito Santo, que um dia foram ungidas pelo Espírito, por Deus, com o Espírito Santo, e perderam. Um exemplo é Saul, né? O rei Saul, o primeiro rei de Israel. Deus derramou o Espírito Santo para estar ali com ele, mas ele perdeu e ele morreu sem o Espírito Santo. Então ele perdeu a salvação. Ele não estava com Deus. Então o Espírito Santo é sinônimo de intimidade, do próprio Deus dentro da gente. A gente se funde, Deus se funde na gente. E não é o que acontece quando um casal tem intimidade? Acontece uma fusão ali, acontece um entrosamento ali, fica carne com carne, né? E também fica espírito com espírito. Se unem. Olha como Deus fez a coisa. Gente, não é simplesmente o ato. Existe algo espiritual em volta disso, porque Deus não faz nada em vão, Deus não faz nada por fazer, Deus não faz nada sem propósito. Então, existe um propósito espiritual ao redor disso. Do relacionamento, por exemplo, do relacionamento de um homem com a mulher, quando estão casados, quando estão ali, debaixo da aliança, debaixo da proteção divina, quando você casa. Não apenas na lei dos homens, mas sobretudo na lei de Deus. Então, existe uma proteção. Você que está com alguém que não é o seu marido, que não é a sua esposa, que você não é casado diante de Deus com essa pessoa. Por mais que você seja, né, na lei dos homens, mas diante de Deus você ainda não é casado. Pense em casar, pense em firmar esse compromisso diante de Deus. Não é nem com relação às pessoas que vão estar ali como testemunha, mas diante de Deus. Deus é a testemunha. Então, se você tá ali sacrificando a sua vida pela outra pessoa, Deus está vendo, Deus vai honrar você. Então, Deus, ele honra. Agora, aí vem aquela questão, como aqui tá dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, eu tenho que manter isso. O casamento também, eu tenho que manter isso. Eu tenho que manter. Isso é sacrifício. Então, a mesma coisa com Deus é sacrifício. Você tá vendo que aquilo que a gente vive aqui, que a gente vê, né, casamento, união, tudo mais, foi criado por Deus, porque Deus, ele quer isso em primeiro lugar com a gente. Em primeiro lugar, antes de você é solteiro, você quer casar, antes de você casar com alguém, case-se com Deus, porque aí você vai aprender o que é
Relacionamento, intimidade, entrosamento. Você, com Deus dentro de você, você vai ter entendimento para buscar a pessoa certa. E você, às vezes, não vai nem precisar ficar ali o tempo todo buscando, eu preciso de uma pessoa. Não, você vai estar em paz com você mesmo. E Deus vai trazer a pessoa naturalmente para você. Porque, primeiro, antes da gente casar, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Porque se a gente casar mal e a gente dizer, não, eu vou casar, eu tenho que ser feliz, então eu vou casar. Eu vou casar para ser feliz. Então, você não vai ser feliz. Porque você está casando, você está se unindo com uma pessoa que também tem esse pensamento. Imagina se a pessoa também tem esse pensamento. Eu vou casar com aquela pessoa para eu ser feliz. Tá, e vai se juntar dois infelizes, isso vai dar em quê? Infelicidade. Por quê? Porque a gente tem que estar bem antes. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. E a gente só pode estar bem com a gente mesmo quando temos o autor da vida dentro da gente, quando a gente tem o próprio Deus dentro da gente. Ele traz vida pra gente. Ele traz a alegria, a felicidade pra gente. Então, pense nisso. Se você é um solteiro, você tá querendo casar, você tá querendo constituir família, primeiro case-se com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Ele vai falar com você, ele vai guiar você até a pessoa certa. Mas não se preocupe com isso, porque existem coisas maiores para se fazer quando a gente tem Deus dentro da gente. E aqui em Isaías 61 fala sobre isso, que ele nos envia quando o Espírito Santo, quando ele está dentro da gente, então a gente tem a mente de Cristo. O que é que Cristo fez aqui nessa terra? Jesus, ele se importou com todos. Ele via um cego assim na rua, ali na calçada, sentado, sem poder fazer muita coisa, inválido, e ele chegava ali e ele curava. Um paralítico, ele chegava ali, levantava. Uma pessoa enferma, ele chegava ali, curava. Ou seja, Jesus, ele se compadecia de todos ao redor. E que a gente possa pedir isso todos os dias. Meu Deus, renova o meu amor pelas almas. Renova o meu amor o amor de Cristo que está sobre mim através do Espírito Santo, para eu continuar amando as almas, para eu continuar me compadecendo delas, para eu continuar pensando nelas e dando alguma coisa que eu tenho para elas, né? Então, aqui está escrito, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem um Espírito Consolador dentro da gente. Por isso que muitas vezes a gente na maioria das vezes, só chora com Deus. A gente fala para Ele, a gente chora com Ele. Por quê? Porque ele nos consola. E quando a pessoa está chorando do nosso lado, a gente quer consolar aquela pessoa. A gente quer estar ali, dar um ombro amigo, dar um abraço nela, dizer, Jesus é contigo, não fica assim não, Jesus está aqui. Ele é com você, não se preocupe, ele está cuidando de você. Creia, seja com ele também. Seja com ele, seja com Jesus. Ele já é com você, mas seja com ele. Isso é a sua fé. É a sua fé na verdade, porque Jesus é a verdade. Não tenha sua fé nas coisas desse mundo, nas mentiras desse mundo. Não se apoie nas mentiras desse mundo. Apoie a sua fé em Jesus. Apoie a sua fé naquele que venceu a morte, que venceu a mentira, que venceu o inferno. Apoie a sua vida naquele que é vida. Então você vai ter vida, é justo. Apoie a sua vida naquele que é paz. Então você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter uma noite boa de sono todos os dias. Você vai ser renovado, você vai ser restaurado todo o tempo. Então pense nisso. Pense nisso e deixe Deus agir na sua vida. Deixe Ele tocar em você, deixe Ele trabalhar em você. Deixe ele derramar o seu Santo Espírito em você, mas primeiro você tem que se preparar, a gente tem que se preparar. E falando em preparação, me lembrei agora, vai ter uma vigília de pijama da Igreja Universal do Reino de Deus, a qual faço parte. E vai ser uma vigília que você vai participar aí na sua casa mesmo. Você vai estar aí com seu pijama, porque vai ser de 3 horas da manhã, do dia 2 agora de setembro.
E essa vigília, ela vai ser, como eu falei, na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, num canto em que você fique bem guardadinho, reservado, porque vai ser só você e Deus. E vai ter a programação da igreja, você pode procurar na internet mesmo, vai ter ao vivo. Se você tem o aplicativo do Univer, vai passar também. Enfim, você vai procurar e você vai achar a Igreja Universal do Reino de Deus e vai ter essa vigília, que vai ser dia 2, na madrugada de domingo para segunda, do dia 2 de setembro agora. E essa vigília vai ser especialmente para recebimento do Espírito Santo. Você não sabe como receber o Espírito Santo? Pronto, você vai participar dessa vigília e você vai aprender. E ali mesmo você pode se esvaziar de si e ser cheio do Espírito Santo. Porque como se pode encher algo que já está cheio? Por exemplo, essa garrafinha aqui, ela já está cheia. Como é que eu posso encher ela se ela já está cheia? Se eu tentar encher, ela vai transbordar. Imagine que isso daqui, a água que está aqui dentro, são as coisas do mundo, né? São os prazeres do mundo, são, vamos dizer assim, as mágoas, as tristezas, as angústias, a depressão. Imagina a depressão aqui. E a depressão vem do quê? Vem de pensamentos ruins, vem de sentimentos ruins, vem tudo ruim. Tudo ruim vem pra cima da pessoa, pra oprimir ela e deixa ela cheia de depressão. Imagina, isso aqui é a depressão. Figurativamente, né? Tá amarrado e repreendido, em nome de Jesus. Mas imagine aí. Então, isso daqui tem que sair. Quando isso daqui sair tudinho, a garrafa que é a pessoa, né? Imagine que a garrafa aqui é a pessoa. Essa garrafa aqui vai ficar vazia. Aí sim, Deus ele pode encher essa garrafa com o Espírito Santo dele. Mas ela tem que fazer uma força, ó. Para abrir. E o que seria isso aqui? Imagine que isso aqui seja a pedra lá que foi retirada de Lázaro. Lázaro morreu há 4 dias e Jesus mandou que os discípulos tirassem a pedra. Imagine que isso aqui, para ele poder sair, né? Então imagine que isso aqui é a pedra que foi retirada do sepulcro. Pronto, o sepulcro está aberto. O sepulcro está aberto. Quem tirou essa pedra? Imagine que você vai participar da vigília. Imagine que o que for falado ali, porque é uma transmissão, o bispo ele vai dar uma palavra. Imagine que a palavra que o bispo vai estar dando vai ser essa pedra. Ele vai estar tirando essa pedra que impede você de receber o Espírito Santo. Então, Deus vai usar o bispo para tirar essa pedra de você, que estava aqui fincada, que estava aqui bem chata aqui, que está impedindo você de se esvaziar, está impedindo você de tirar essa depressão de dentro de você, se você tem. E seja lá o que for que você tem. Então, Deus vai usar o bispo para tirar essa pedra. Pronto, tirando essa pedra, o que é que Jesus fez quando ele ressuscitou Lázaro? Ele disse, Lázaro, vem para fora. Então, ele chamou o nome de Lázaro, Lázaro veio todo enfaixado. Então, a morte não suportou a palavra da vida. Então, a palavra que Jesus deu ali, Lázaro, vem para fora, ele chamou. Então, a palavra de Deus diz que Deus, ele nos chama pelo nome. Então, ele vai chamar você, Maria, Rodrigo, Conrado, Lívia. Ele vai chamar você. Ele vai chamar você. Então, Jesus vai estar chamando você. E a pedra já saiu. Porque essa pedra significa o quê? A pedra da ignorância, a pedra da religiosidade, a pedra da mágoa, dos maus olhos para com qualquer coisa que tente impedir você de se aproximar de Jesus. Qualquer coisa que impede você de se abrir com Deus. A pedra da mentira, a pedra da vergonha, a pedra do ressentimento, a pedra seja lá do que for essa pedra. Essa pedra aqui é alguma coisa que está impedindo você de se aproximar de Deus. A pedra da cegueira espiritual. Então, quem é que vai tirar essa pedra? Deus, o Espírito Santo, através do bispo, porque ele vai dar uma palavra antes de você se esvaziar. Então,
quando essa pedra for tirada, Jesus vai chamar por você. Agora você tem que vir. Lázaro veio, porque ele... aí entra aquela outra passagem das ovelhinhas. Olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas me conhecem. Eu conheço elas, elas me conhecem. Então, quando a ovelhinha, ela conhece o seu pastor, ela vem quando ele chama. E ele chama de uma forma tão carinhosa, ele chama pelo nome de cada uma. Se você for assistir a série de The Chosen, tem um episódio que ele fala sobre, que Jesus está falando sobre isso. Que o pastor, ele chama elas pelo nome. Então, é a mesma coisa. Então, Jesus vai chamar você. Jesus vai chamar você para ter uma conversa com você. E é nessa conversa que você vai se esvaziar. Então, tudo isso que tá aqui, que tá preenchendo você, tudo que preenche você hoje, tudo que tá aí dentro de você, sendo um empecilho para você ser cheio do Espírito Santo, você vai falar para Deus. Você vai derramar isso daí, aí mesmo na sua casa, porque Deus é Espírito, Deus tá aí com você. Então, é isso que vai acontecer nessa vigília do pijama, dia 2 de setembro agora, certo? Lembre-se, essa pedra aqui vai ser arrancada e Jesus vai chamar por você, Jesus vai chamar pelo seu nome e você vai ter que ir. Você vai recobrar suas forças para estar ali diante de Deus, se é de joelhos, se é sentado, eu não sei. Mas esteja de uma forma que você se concentre, esteja sozinho, num lugar tranquilo, em que você vai estar ali em silêncio, ouvindo você mesmo. E quando você começar a ouvir você mesmo, você vai conseguir falar. Porque quando a gente fica em silêncio, a gente consegue ouvir a nossa voz, a gente consegue ouvir os nossos pensamentos, a gente consegue se concentrar. Sem ninguém, a gente não está se preocupando com ninguém naquele momento. Então, esse é o intuito desse propósito. Então, vá com sede. Vá com sede de receber o Espírito Santo. Vá com sede de receber Deus dentro de você. Vá com sede de ter a glória de Deus dentro de você. E toda a depressão, toda a mágoa, toda a angústia, toda a ansiedade, tudo isso aqui que está preenchendo você vai sair. E aí sim, Deus vai conseguir, vai poder derramar da sua água viva dentro de você. Então, pense nisso. Esse vídeo aqui é para você se aproximar de Deus, é para você ter uma vida com Deus, é para você ter Deus dentro de você. Queira, porque é tudo a partir disso, você querer e você agir. Quem quer, vai em frente, age. Quem crê, toma atitude. Amém? Então, que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Se ajudou, passa adiante. Se não ajudou, deixa como tá. Mas que eu e você possamos estar nos renovando a cada dia com a presença de Deus, porque somente Ele pode renovar a gente. Amém? O capítulo não é muito longo, mas ele tem coisas assim bem interessantes. Farei uma aliança com eles, uma aliança eterna. Deus, Ele quer isso, uma aliança, fazer uma aliança com a gente. E a gente se tornar sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que nos traz a vida. Então pense direitinho, não fique pensando muito, vá, porque você crê que essa palavra veio para você, que Deus falou com você aqui nesse vídeo, então vá porque Ele quer te dar uma vida nova. Porque às vezes a gente pensa demais e a gente tem que pensar, mas a gente tem que ter cuidado também para o diabo não vir trazer dúvida, trazer medo, insegurança, porque a nossa mente é um campo de batalha e a gente precisa estar firmado numa rocha para a gente não se perder. E essa rocha, é a palavra. Então, se eu estou pregando a palavra aqui para você, essa palavra é vida, ela tem o Espírito de Deus. Então, vá em frente. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.